Tudo bem, gente? Podemos agora, finalmente, ter o nosso momento de aula, que eu tive que fazer a distribuição aqui, dos moradores da casa para eu ter um momentinho de paz para falar com vocês. Então é o seguinte, eu vou fazer umas explicações, eu estava sentindo falta do quadro, quero mostrar para vocês umas ideias que eu tive e aí depois, caso vocês tenham necessidade, eu vou atender vocês ou pelo WhatsApp ou posso atender vocês pelo Zoom, tudo bem? Então vamos lá, olha só, o tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre a representatividade em questão no Brasil. Falar sobre representatividade é muito desafiador. Por quê? Porque a gente percebe que não dá para falar sobre representatividade com um único foco. O assunto da representatividade, ele se desdobra em vários olhares que o Brasil permite, na Constituição, de uma abordagem completa do tema. Então, hoje, quando a gente está falando sobre representatividade no Brasil, a gente está pensando no papel da mulher na sociedade, sobretudo a mulher no campo político. A gente vai ver o movimento negro, a gente vai ver os grupos de defesa das causas LGBTQ+, e a gente vai ver também como que os indígenas, eles hoje estão sendo discutidos nesse processo. Por quê? Porque falar sobre o indígena no Brasil, claro que isso daí tem várias constituições históricas, mas o que está acontecendo especificamente hoje? Porque como a gente está vivendo a situação de pandemia, a gente vai ver que esse grupo está em maior vulnerabilidade e ainda mais a questão aí da divulgação da reunião ministerial de 22 de abril, tem todo um aspecto político, eu ia falar espectro, mas então espectro ou aspecto político, e o que você vai ver, que passou a ser uma crise, é como que o próprio representante do governo federal lá no meio ambiente, representando o Ministério do Meio Ambiente, fala de facilitar que as terras indígenas elas possam ser usadas por produtores rurais. Então, o que isso daí faz com que a gente perceba que falar sobre representatividade mostra uma crise institucional no país. Então, vou falar principalmente do que a gente já viu em 2020. Então, em 2020, no mundo pré-pandemia, a gente falava, por exemplo, sobre a transfobia e sobre o Brasil, seu país, que tem o maior número de homicídios de homossexuais. A gente já falava sobre o extermínio de indígenas, mas o assunto passou a ganhar mais vulto depois, como a gente falou, da pandemia do coronavírus. Aí, 2020 também foi o ano, está sendo o ano que a gente está vivendo esse movimento do Adia Enem, que principalmente quer mostrar qual é a situação de vulnerabilidade dos alunos das escolas públicas que não estão concorrendo em condições de igualdade. Aí a gente vai ver que também teve a discussão do racismo em escola particular, porque a gente viu que aconteceu agora recentemente no Rio, o caso da ex-aluna do Franco Brasileiro, porque o pai dela a desmatriculou da escola, porque ela sofreu racismo nos grupos de WhatsApp, dos colegas. E a gente tem um outro caso também que ganhou um outro vulto depois da pandemia, o aumento da violência doméstica. Então, essa violência, sobretudo, uma violência que coloca as mulheres nessa situação de vulnerabilidade. Não adianta que eu não consigo falar desse tema e não repetir a palavra de vulnerabilidade. Por quê? Porque a gente está vendo um grupo que é um grupo que está mais vulnerável. E aí a gente começa falando de representatividade, pegando exatamente o viés das minorias. Por quê? Porque a gente considera que são minorias aqueles grupos que não necessariamente são minoritários, mas o que a gente quer falar hoje com o conceito da sociologia que fala sobre minorias é um grupo, ou pode ser, como é o caso do Brasil, vários grupos que são controlados por um único grupo que não se permite sair do poder. Então, no caso do Brasil, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver que mulheres, negros, o pessoal do movimento LGBTQ+, os indígenas,
eles têm lutado numa resistência porque estão sofrendo com um tratamento que é um tratamento preconceituoso, sobretudo desse grupo, que é um grupo que a gente tem a herança patriarcal, então seria assim, é um homem branco, hétero, que tem posses. E esse grupo que se constitui no poder, você tem referências históricas, por exemplo, você pode falar da política do café com leite, né, que são dois grupos, São Paulo e Minas, com essas características, que já, né, se dividiam no poder, etc. Sem falar de outras referências, a própria colonização portuguesa, que trouxe para a gente a herança que é patriarcalista, eurocêntrica, e como que a gente vive isso até hoje. Então, olha só, são alguns vieses para você discutir nessa redação. Primeiro, eu falei do que está acontecendo hoje, num cenário mais recente no Brasil, mostrei para vocês algumas questões históricas que têm raízes culturais para falar sobre esse assunto. Outro dado aqui que é muito importante é a discussão do próprio conceito de representatividade. Então, a representatividade é a qualidade de alguém ou de um grupo que faz com que o indivíduo ele possa se exprimir em nome daquele grupo. Então, é por isso que a gente tem visto com frequência movimentos que acontecem. Hoje as redes sociais estão servindo também para empoderamento de pessoas que vão falar sobre a questão do negro na sociedade, ou como que, até postei ali no grupo de WhatsApp de vocês, com o assassinato do menino João lá no Rio, né, como que o negro ele é a vítima principal do Estado, né, em movimentos, em regiões periféricas. Então todas essas questões entram aqui. Para a gente ver, botei aqui em destaque o caso da Marielle Franco. Por quê? Porque a Marielle, o nome dela é muito forte simbolicamente, porque ela, digamos, ela acabava que simbolizava todas essas minorias, mulher, negra, né? Uma mulher que ela professava, né? Ela afirmava a sua opção sexual, então ela fazia parte do grupo LGBT, ela era socióloga, e a perseguição que ela sofreu na política, então tudo isso está associado ao nome dela. E também um dado que é muito importante, que a ONU ela publicou, que o Brasil hoje é o 167º lugar das posições dos países que tem a presença de mulheres no poder executivo. Então, isso aí mostra como que a política ela ainda é um antro conservador e que limita o espaço desses grupos, tá? Outro detalhe que eu achei relevante destacar é que a questão da representatividade, ela, embora hoje, né, a gente devesse ter mais informações e o combate ao preconceito, o que a gente tem visto é que, paradoxalmente, né, esse preconceito tem aumentado e a gente tem vivido um mundo mais excludente. Então, no caso aqui, olha, os movimentos internacionais mostram que na virada do século XX para o século XXI, a gente ainda tem um aumento da população que hoje é considerada minoritária. Então, fazem parte hoje desse grupo os idosos, os imigrantes, e o posicionamento dos imigrantes, né, sobretudo depois dos movimentos de refugiados, a gente vai ver como que a xenofobia cresceu no mundo, e os homossexuais, conforme eu já tinha falado, no caso do Brasil especificamente, o Brasil assumindo a liderança dos crimes contra essa população. Bom, existem alguns aspectos que também são relevantes para a gente fazer, né, paralelos nessa redação. Conforme eu havia falado para vocês primeiramente, não dá para falar de representatividade pensando num único grupo. Então, a tua redação ela vai ter que ter espaço para colocar vários elementos aí que têm sofrido com a questão da não representatividade. Então, é a mulher que até hoje os grupos, né, sociólogos têm utilizado o lugar de fala. Então, como que um homem vai falar da posição da mulher se ele não é mulher? Como que o branco consegue fazer o julgamento do papel do negro se ele não é negro? Então, todos esses preceitos sociológicos hoje estão sendo discutidos. Outras questões que, por exemplo, a gente não tinha negros
na TV ou poucos papéis para negros, então passou-se a ter como se fosse uma reserva dentro da publicidade para que esses grupos eles entrassem. Hoje a gente vai ver propagandas de cosméticos que falam do empoderamento da mulher, do negro, o cabelo, assumir, né, a beleza como ela é naturalmente, sem passar por um processo que é o processo de que achar que o negro tem que ter o cabelo, que é o cabelo liso, todos esses aspectos, né, tudo, inclusive, não pelo lado político, mas pelo lado da estética, são discussões que a gente tem vivenciado. Eu penso que na sua redação você pode falar que hoje a gente já tem muito mais esclarecimento para combater os preconceitos, mas esses preconceitos eles estão longe de serem totalmente, né, aniquilados dentro da sociedade. O próprio caso da menina, da estudante do Franco brasileiro, quando ela fala, ela deu as entrevistas dela, uma menina de 15 anos, mostrando que ela ter sido vítima de racismo só mostra como que o racismo ele está constituído, estruturalizado na nossa sociedade brasileira. Bom, aí voltando com os outros links que eu quero fazer. Como diz o pessoal do Wikipedia, eu gosto do termo que eles usam lá, que são as ligações externas. Então, olha, primeiro entender que essa exclusão de minorias, ela está diretamente relacionada ao nacionalismo. Então, os movimentos nacionalistas, eles acabam sendo movimentos que querem empoderar esse grupo que já está no poder. Então, a gente tem o caso da Alemanha de Hitler e a gente tem hoje, por exemplo, falando da política não só no Brasil, mas na América Latina, grupos de extrema direita que assumiram o poder e que têm muito fortemente se colocado na defesa dos seus interesses pessoais e excluindo, né, outros grupos que aqui a gente já viu que são considerados minoritários. Outra questão é o papel da mídia e das redes sociais no combate à mudança dessa cultura. Então eu vejo que o papel da mídia entra como algo que você pode discutir no seu desenvolvimento, mas também é um elemento muito forte para você jogar nas suas propostas de intervenção. Então, de acordo com aquilo que você abordar aqui no desenvolvimento do seu texto, vale a pena você fazer um casamento para as propostas de intervenção elas ficarem bem, né, assim, adequadas àquilo que você discutiu no seu texto. E a outra questão, que hoje no Brasil tem sido bastante polêmica, é que governos anteriores viam as políticas públicas como grande forma de inclusão dos grupos minoritários. Então, um exemplo que é bem polêmico na nossa sociedade é o exemplo das cotas. Por quê? Porque a cota é uma forma de fazer com que o grupo, que é principalmente um grupo baixa renda, um grupo, né, que está relacionado à questão que foge desse, né, desse layout do homem branco rico. Então a gente vai ver que indígenas, negros, eles puderam ter reservas de vagas nas universidades, o que sempre foi muito polêmico. E hoje, né, quando a gente fala, por exemplo, do ADI-ENEM, a gente está vendo que o ministro da Educação ele foi às mídias para falar que todos estão concorrendo em igualdade pelas vagas na universidade, quando a gente sabe também que isso daí não é uma verdade. Então, quando se pensou em cotas, ainda que as cotas tivessem surgido apenas com a missão de ser paliativas, de serem paliativas, e apesar de elas terem ficado mais do que a gente gostaria, o que vai acontecer é que elas eram políticas que tentavam, né, amenizar as desigualdades sociais. E hoje, o que a gente também percebe é que a política que exerce o poder executivo no Brasil atual não vê mais com esses olhos de igualdade tais políticas. Bom, como a gente tem várias análises que passam por motivos políticos, sociais, econômicos, eu acho que esse daí é um viés interessante para você falar dessa representatividade, ver como que esse grupo excluído é um grupo que muitas vezes ele está excluído pelo baixo poderio econômico, é um grupo que está excluído, né, porque vivendo com a égide do capital, né, o capitalismo faz com que esses grupos não sejam os donos dos meios de produção. E tudo isso eu acho que podem ser bases para a gente fazer discussões bem legais, consistentes
nesse texto. Mas para a gente lembrar que o pessoal do Enem valoriza muito a competência 2, esse aqui é meu cachorro que está aqui batendo na porta, tá? Se você escutou um barulho de porta, você sabe que é ele que está querendo entrar. Bom, vamos voltar para a competência 2. Na competência 2, a gente pensa em fazer o link do tema que a gente está discutindo com um filósofo, com uma corrente sociológica, então que a gente possa ter algum trabalho para citar alguma frase. E aí eu acho que é muito interessante você citar a Hannah Arendt, que é a filósofa judia. Ela sofreu na pele com a questão do antissemitismo e ela quis compreender a perseguição do seu povo, a origem do totalitarismo. Ela associava esse totalitarismo a razões políticas, então ela deu um viés político para essa discussão. E ela tem uma frase que pode ser interessante para você colocar nesse texto, uma frase curta e muito forte, que ela diz que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Então, para que os direitos humanos eles sejam efetivamente direitos respeitados, todos precisam estar incluídos, né? Precisa haver a inclusão desse grupo todo na sociedade. Então, isso daqui está diretamente relacionado àquilo que a gente já sabe, o ideal da Constituição hoje, que é uma Constituição muito criticada. A gente vive hoje um momento de crises institucionais, um momento muito delicado no Brasil, mas não dá para a gente negar a informação factual de que a Constituição é a lei máxima. Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, a gente pode dizer que ela é a lei máxima, mas não está sendo respeitada. Olha como é que é o problema de você dar aula em casa, tá? Agora é o gato. Então, é a lei máxima que não está sendo respeitada. E o que se pode fazer para que essa lei possa ser respeitada com muito mais severidade? Bom, aí, as propostas de intervenção. Eu não sei se vocês já se deram conta de que nas propostas a gente tem que ter os 5 elementos. Agente, detalhamento, ação, modo e efeito. Eu estou colocando propositadamente o detalhamento junto do agente, porque eu acho que dá para fazer nessa ordem. Então, por exemplo, cabe papel da mídia, vírgula, principal órgão ou principal instituição de compartilhamento de informações hoje na sociedade, vírgula, ampliar a discussão desse tema de forma a que combata preconceitos e, com isso, se constitua uma nação que respeite mais sua base constitucional. Então, de uma forma muito simples, eu falei aqui desses 5 elementos, porque eu deixei para falar depois de ação, modo e efeito. Então, o que é a ação da mídia? É divulgar, combater preconceitos. Como que ela pode fazer isso? Ampliando o espaço dessas discussões em programas, filmes, até com personagens de novelas que possam discutir a questão. E qual é o efeito disso? E, consequentemente, fazer com que essa discussão ela seja mais compartilhada, né? Ela possa ser trazida à tona com menos alienação e com vistas a fazer com que o Brasil seja efetivamente o país que respeite esses direitos humanos ou respeite os direitos constitucionais. Galera, procurei falar rápido, né? Tive que tirar todo mundo de casa ou de perto para a gente ter um pouquinho de silêncio, mas vou deixar essa aula postada para vocês consultarem depois. Eu vou colocar lá, inclusive no canal do YouTube, no meu canal, para que vocês possam assistir outras vezes. E outro detalhe também que é importante para a gente falar é o atendimento individualizado. Galera, entra no meu WhatsApp e pergunta para mim o que está deixando você não à vontade, ou o que está sendo o empecilho para você não desenvolver mais sua redação, o que está pegando e em que eu posso te ajudar, beleza? Então, vou aqui, me despedir de vocês, porque eu vou atendê-los já já. Pera aí.